Boa tarde, alunos do sexto ano. Bem-vindo à nossa primeira aula do terceiro bimestre e hoje nós vamos falar sobre as células, né? Então, nós vamos falar sobre os seres pluricelulares ou então multicelulares e sobre os seres também que são considerados como os unicelulares. E também vamos abordar sobre os tipos de célula, porque existem dois tipos de células, né? As células procariontes e as células eucariontes. Mas afinal, o que é uma célula? A célula ela pode ser definida como unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Por quê? Em todo o nosso corpo ele é repleto de células, né? E essa célula, o conjunto de células, o conjunto dessas células vão formar os tecidos. Então, seja o nosso tecido ósseo, tecido muscular, o tecido, por exemplo, que forma o nosso sistema nervoso, que é chamado de tecido nervoso, e o conjunto desses tecidos é que vai formar os nossos órgãos. Os nossos órgãos é o que vai fazer o quê? É o que vai funcionar para que o nosso corpo tenha vida, né? Então, o conjunto do tecido muscular vai formar o quê? Toda a musculatura do nosso corpo, né? Então, a célula ela está referente à nossa estrutura do nosso corpo e também ao seu funcionamento também. De acordo com o número de células que compõem os seres vivos, podemos classificá-los em seres unicelulares e seres pluricelulares. Então, o que são os seres unicelulares? São seres vivos constituídos por uma única célula. Então, uni quer dizer apenas um. Então, são seres vivos que possuem quantas células? Apenas uma célula. Então, seres unicelulares são aqueles seres vivos que possuem uma única célula. Exemplo eu tenho aí na imagem A, que é uma ameba, e o outro exemplo eu tenho aí na imagem B, que é uma paramécia, tá? Então, se recordem sempre disso, que seres unicelulares são aqueles seres vivos que possuem uma única célula. Então, unicelulares, uma célula. Agora, seres pluricelulares pode ser também encontrado como pluricelulares ou então multicelulares. Então, são esses seres vivos constituídos por várias células. Igual exemplo, homem, cogumelos, planta. Então, são tipos de seres vivos que possuem várias células. Como eu falei, nós temos agora aí, podemos observar nas imagens, as células ósseas, que vai formar o quê? O tecido ósseo. As células vegetais, que vai formar os tecidos vegetais. As células sanguíneas, que é onde vai compor o nosso sangue. As células nervosas, que é onde vai formar o nosso tecido nervoso. As células musculares, que é onde vai formar todo o nosso tecido muscular do nosso corpo. E também tem as células sexuais, né, que são responsáveis para a reprodução humana. Então, no homem, nós somos considerados como seres pluricelulares, onde nós possuímos mais de que uma célula. Então, é duas ou mais. Lembrando que pode ser pluricelulares ou então multicelulares. As células apresentam também dimensões muito variáveis. Como já referimos anteriormente, a maioria das células só é visível ao microscópio. No entanto, a célula é a unidade básica da vida de todos os organismos, quer sejam unicelulares ou pluricelulares. Uma única célula. Pluri, mais de duas ou mais células. Então, se eu pegar aqui e olhar para o nosso corpo, minha mão aqui, a gente consegue ver nossas células? Não, nós não conseguimos ver as nossas células assim a olho nu. Então, nós podemos retirar uma parte do nosso tecido aqui, colocar em um microscópio, né, que é aquele bichinho que a gente coloca e vê a imagem aproximada em muitas vezes. E aí, assim, nós vamos conseguir enxergar essas células. Então, vamos acompanhando aqui, ó. O que são as células? São a unidade básica dos seres vivos. Elas podem ser o quê? Unicelulares ou então pluricelulares. Unicelulares, uma única célula. Exemplo, nós temos a paramécias, né, que é um tipo de ser vivo,
e algumas bactérias também possuem algum tipo de uma única célula. Pluricelulares, que tem 2 células ou mais, e são exemplos disso os animais e as plantas. Quanto à organização celular, elas podem ser denominadas de eucarióticas, que podem ser considerados os vegetais, ou procariótica, que pode ser considerado aqui como uma célula animal, né? Ou seja, que vem de origem a animais. Então, agora nós vamos falar sobre a organização dessas células. Então, de acordo com a sua organização, as células podem ser classificadas de 2 modos: as procarióticas e as eucarióticas. Lembrando que a gente pode também falar assim, procariontes ou então eucariontes, tá? Então, as procariontes ou procariotas, vem lá a palavra procariontes, vem do grego pro, onde quer dizer anterior, ou seja, antes, e carion quer dizer noz ou amêndoa, quer dizer porque ela é bem pequena, né, uma noz, ou então a amêndoa ela é bem pequena, então ela se parece muito com o núcleo da célula, né? Porque no caso nós temos a célula e dentro da célula nós temos o núcleo, que é onde está localizado todo o material genético do nosso corpo. Então, os procariontes ou procariotas são organismos unicelulares, ou seja, que têm uma única célula e que não apresentam o seu material genético delimitado por uma membrana, ou seja, não apresentam um verdadeiro núcleo. Não é um verdadeiro núcleo, ela não está organizada dentro do núcleo. Agora vamos ver uma imagem e eu vou explicar para vocês. Mas os procariontes, a principal característica é a falta de uma membrana que reveste esse núcleo, que é chamado de carioteca. Então, eles apresentam uma constituição muito simples. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma célula procarionte, né, procariótica, e isso aqui é o exemplo de uma bactéria. Podemos analisar que tá vendo esses bichinhos aqui, ó, todos espiralados? Isso aqui é o núcleo. Isso aqui é o núcleo. Então, tá vendo que o núcleo está todo disperso aqui no citoplasma aqui da bactéria. Então, quando ele está todo disperso aqui nesse citoplasma dessa bactéria, ele é chamado de uma célula procariótica. Digamos assim, quer dizer então que o núcleo dela está todo bagunçado dentro dela, o material genético dela. Aqui é o DNA dela, então está todo bagunçado aqui dentro dela. Então, quando está tudo bagunçado, o material genético está tudo bagunçado dentro dela, então é uma célula procariótica. Agora vamos falar sobre os eucariontes ou eucariotas. Então a origem da palavra vem do grego eu, que quer dizer verdadeiro, e o cário também é uma noz ou amêndoa, quer dizer referente ao núcleo, como já comentamos anteriormente. Ele inclui todos os seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular rodeado por uma membrana, que é o DNA que está compartimentado, ou seja, separado do citoplasma. Lá no anterior eu não falei que o núcleo estava todo bagunçado, ele estava todo disperso no meio do citoplasma. Aqui não. Um lugar vai estar o citoplasma e no outro lugar vai estar o núcleo. Então eles vão estar em locais separados, não vai estar tudo junto. Então apresenta uma constituição mais complexa. Então, nos procariontes, a célula era mais simples. Aqui nos eucariontes, ela vai ser mais complexa. Aqui eu tenho um exemplo de uma célula eucariótica animal. Tudo isso que está ao redor da célula aqui, ó, tudo isso aqui, ela é chamado de citoplasma. Cada desenho desse aqui é chamado de organelas citoplasmáticas. Só que aí, mais na frente, nós vamos estudar sobre essas organelas. Tá vendo essa bolinha roxinha aqui? E aqui dentro tem uma mais roxinha ainda, né? Ó, essa parte, a bolinha pequena aqui, é o núcleo. É o núcleo da célula animal. E essa bichinha aqui, ó, essa membrana aqui que envolve esse núcleo é a carioteca que eu mencionei. Então, na célula eucariótica, ela tem essa membrana que reveste o núcleo, que é chamado de carioteca.
Ou seja, então ela está organizada, ela está dentro de uma membrana, ela não está misturada igual a célula procarionte, né? Então lembra na célula anterior, no desenho anterior, que o núcleo dela estava o quê? Ela estava todo esparramado no citoplasma dela. Então, na célula animal, que é um tipo de célula eucarionte, não. Aqui a célula, o núcleo dela, que é essa aqui do meio, ela vai estar dentro de uma membrana, que é essa aqui maior, essa bolinha maior, chamado carioteca. Então, isso que vai diferenciar de uma célula procarionte de uma célula eucarionte. A procarionte é tudo bagunçado, né? O material genético dela está tudo disperso no citoplasma. Na célula eucarionte, não. O material genético dela está bem reservado, está bem guardado dentro de uma membrana chamada carioteca. Então, aqui na eucarionte, ela não está dispersa no citoplasma. Aqui também sabemos que tem células animais e células vegetais, né? Então, aqui também tem um tipo de célula eucariótica vegetal. Tá vendo aqui? Ó? É bem semelhante. Essa bolinha roxa aqui maior é a carioteca, isso aqui é uma célula de uma planta, é a carioteca, e dentro dela está o núcleo. Então, o material genético dela está lá dentro da membrana chamada carioteca. Então, é um tipo de célula eucariótica vegetal. Aqui, de novo, né? Eu tenho a carioteca aqui, que é essa bolinha maior, e dentro dela está o núcleo. Então, quando está organizadinho desse jeito, dentro dessa membrana chamada carioteca, é um tipo de célula eucarionte. Aqui também outra célula eucariótica vegetal, né? Ó, o núcleo está aqui dentro e aqui eu tenho a carioteca, que é onde guarda o núcleo da célula. Quais são as diferenças, então, que existem entre células eucariontes de uma célula animal e vegetal? Na célula animal, possui o núcleo, tanto célula animal como célula vegetal possui o núcleo, né? Como a gente já viu nesses desenhos aí. Ambas as células possuem o citoplasma, todas as duas células elas possuem esse citoplasma. Membrana celular. Membrana celular é uma membrana que reveste toda a célula. Então, todas as células elas possuem membrana celular, tá? Parede celular. Então, tem a membrana, depois da membrana tem outra parede chamada parede celular. Só que quem tem essa parede celular é apenas na célula vegetal, ou seja, acontece apenas nas plantas. E os cloroplastos, que também só possuem célula vegetal. Mas, professor, o que é esses cloroplastos? Olha, vocês já devem ter muito ouvido falar sobre a fotossíntese, não já? Espero que sim. Mas se não tiver falado ainda, nós vamos estudar ainda sobre como é o processo da fotossíntese. A planta é um tipo de ser vivo, né? Concordam comigo? E ela tem que se alimentar, ela tem que se reproduzir e para tudo isso acontecer na planta, ela precisa também de quê? De energia, né? Então, esses cloroplastos, eles são algumas organelas que fazem com que ajude a planta nesse processo. Onde a planta, o quê? Ela vai absorver a luz do sol, vai absorver a água e sais minerais da terra, e aí com isso vai acontecer uma reação química dentro da planta que vai liberar o quê? Glicose, que é açúcar, que vai servir de alimento para a planta, e ela vai liberar também para nós o quê? Oxigênio. Oxigênio. Então, o ar que nós respiramos vem dessa etapa aí da fotossíntese, que é feito pelas plantas. Além do mais também, por exemplo, temos o gás tóxico, né? Que é o dióxido de carbono. Então, a planta também vai absorver esse dióxido de carbono e converter isso em oxigênio. Então, processo da fotossíntese acontece aonde? Aonde que ocorre na fotossíntese? Aonde que ocorre? Acontece nas folhas das plantas, especificamente em quais organelas? No cloroplasto. Então, acontece no cloroplasto, tá? Então, o que a planta absorve para fazer a fotossíntese? Ela absorve dióxido de carbono, ela absorve a luz que vem do sol
e ela absorve da terra o que? Água e sais minerais. E aí lá nas folhas, onde tem essa organela aí, que é o cloroplasto, ocorre uma reação química lá, que vai transformar o quê? Vai pegar esses ingredientes que ela absorveu, né, que é a luz, dióxido de carbono, água e sais minerais, e vai transformar em glicose, que é o próprio alimento da planta, e vai liberar para nós respirarmos o que? Oxigênio, tá? Então isso que é a função dos cloroplastos. Só que mais adiante a gente também vai dar mais uma aprofundada nisso, tá? Então agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês poder diferenciar algumas células procarióticas de células eucarióticas. Então primeiro nós vamos mostrar aqui umas células procarióticas. Então isso aqui são todos os tipos de bactérias aonde são células procarióticas, que são células o quê? São aquelas células que não possuem um núcleo especializado, né? Ou seja, não possuem a carioteca, que é aquela bolinha onde o núcleo está dentro dela. Aqui a célula ela é toda o quê? Bagunçada. O núcleo dela está bem disperso aqui para todo lado nela. Então isso aqui só são imagens de exemplos de células procariontes, tá? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o núcleo dela, ó, é um tipo de célula procarionte. Tá vendo que tá bem bagunçado? Então isso aqui é o DNA dela, ó. Ela não está em volta de uma bolinha onde o núcleo está lá dentro. Aqui ela está toda dispersa no citoplasma. Outra fotinha, isso aqui é todo amarelo, aqui é o citoplasma. Isso aqui, essa fitinha aqui dentro é o núcleo dela, tá vendo? Então, parte para todos os lados dessa célula. Então, isso aqui é um tipo de célula procarionte. É uma célula que onde ela é mais simples, né? Ó, tá vendo? Tudo bagunçado. Então, é um tipo de célula procarionte, onde ela não tem uma membrana que reveste o núcleo, que é chamado de carioteca. Lembra sempre deste nome, tá? Carioteca. A célula procarionte não tem carioteca. A célula eucarionte, ela possui a carioteca. Agora eu vou mostrar algumas imagens das células eucarióticas, né, ou eucariontes. Então aqui é um tipo de uma célula animal, né? Então isso aqui tudo aqui compõe uma célula. Essa membrana maior aqui é chamada de membrana celular, né? A membrana que reveste a célula. Aqui essa bolinha aqui todinha com esses pontinhos é a carioteca. Então na célula animal, né? A célula eucarionte ela possui essa carioteca. E aqui no meio da carioteca é onde está o nosso material genético, onde está o núcleo dessa célula. Aqui de novo, ó, aqui é o núcleo, tá vendo? Dá pra ver direitinho nessa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho um núcleo e em volta do núcleo eu tenho tipo uma membrana, né? Que é chamado de carioteca, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um núcleo, ó o núcleo aqui, nessa redondinha. E ao redor do núcleo eu tenho aquela membrana que reveste o núcleo. Então isso aqui é um tipo de característica de uma célula eucarionte. Isso aqui é um tipo de célula vegetal, que às vezes que nós estamos vendo era uma célula animal, isso aqui é uma célula vegetal. Da mesma forma, ó, tá vendo? Não tem muita diferença, ó. Aqui é onde tem a carioteca e essa bolinha aqui mais escurinha, um roxinho mais escuro, é aonde que está localizado o núcleo. Lembra lá dos cloroplastos que eu falei? Ó, aqui, ó, onde está o cloroplasto, ó. Essa coisa aqui, verdezinha aqui, é chamado de cloroplasto. Então, a fotossíntese, ela ocorre bem aqui, ó. Mas isso está onde? Nas folhas, tá? Essas células aqui, vegetal, ela está nas folhas, né? Quer dizer, tem na planta todinha, mas aonde acontece a fotossíntese é apenas nas folhas. Outro exemplo aqui, ó. O núcleo, e ao redor do núcleo eu tenho uma membraninha aqui que é chamado de carioteca. Então, chegamos ao fim da nossa aula e o que eu queria apresentar para vocês era basicamente esses 4 conceitos, né? Nós temos os seres que eles são o quê? Unicelulares, que são seres que apresentam apenas quantas células? Uma única célula. Temos seres pluricelulares ou multicelulares, que são
seres vivos que apresentam 2 ou mais células. E depois, quanto ao tipo de organização, tipos de célula, nós temos 2 tipos, né? As procariontes e as eucariontes. As procariontes são células mais simples, em que seu núcleo ele fica disperso no citoplasma, ou seja, então ele é bagunçadinho. Ele não tem uma membrana que reveste o núcleo, que é chamado de carioteca. Já nas eucariontes, são células onde pode ser animal ou vegetal. É uma célula mais complexa, né? Que demanda mais funções. Ela tem mais funções que a gente ainda vamos ver nas próximas aulas. E aí ela tem o núcleo dela organizado dentro de uma membrana que se chama carioteca. Então, nesta aula de hoje, eu queria que vocês frisassem bem esses 4 termos: unicelulares, pluricelulares ou multicelulares, procariontes e eucariontes. Qualquer dúvida, estou à disposição e boa aula!